Vamos lá, então. É, Hoje, então, nós não temos exercício porque a gente fez só semana passada, né? Exercício, né? E a gente não entrou na lição 29, que seria a lição da semana passada que a gente ia entrar hoje. E aí, então, vão fazer a lição do 29 para a próxima aula que a gente corrige. No caso, então, da lição 29, nós entramos no modo optativo e também no modo não, e também no conteúdo de verbos contraídos, né? Por quê? Por que dois conteúdos numa lição só? Porque o grego koiné bíblico, né? Ele tem apenas 67 palavras ao todo, né? De toda a Bíblia que estão no modo optativo, né? Então são tão poucas, né? Que não vale a pena a gente se debruçar demais, né? Nesse modo verbal, né? Porque ele quase não tem constância, né, no texto, né? E aí então o autor resolve acrescentar aqui os verbos contraídos que não tem nada a ver com o optativo, nada a ver, mas só para aproveitar a lição para não ficar somente um conteúdo mais fraquinho, né, na lição, né? Eu não sei por que também ele fez isso, mas enfim, né? É a escolha dele. Bom, então o que a gente precisa saber do modo optativo, né? Já vimos lá o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, né? E agora o modo optativo, que não tem uma referência imediata, né, no português, né? O modo optativo é um modo de expressão de desejo, né? Enquanto que o modo imperativo é um modo de expressão de pedido, súplica ou ordem, né? Aqui ele é mais próximo da feição do subjuntivo. Assim como o imperativo é mais próximo do indicativo, né? De afirmação, mas uma afirmação mais forte, né? O optativo é próximo do subjuntivo, como se fosse uma espécie de desejo duvidoso, né? Por isso, ele vai acabar sendo substituído paulatinamente no grego koiné pelo modo subjuntivo. Daí a pouca presença dele. Bom, mas então o que ele significa? Bom, ele significa então, né? O modo optativo expressa então desejo, né? Tá aqui embaixo, desejo que poderia se cumprir ou não, né? Ou uma possibilidade, né? Possibilidade. E nesse sentido, ele é semelhante ao subjuntivo, como a gente viu, né? Ele aparece nas orações subordinadas e ele é usado geralmente em perguntas indiretas, usado em perguntas indiretas, assim como em orações condicionadas para expressar uma condição dita como altamente provável, né? O que é improvável, perdão, altamente improvável. Então ele expressa dúvida, né? Exatamente como o subjuntivo expressa. Nos significados, então, nós temos o significado de desejo, né? Que a gente já está expresso já na ideia, né, própria do optativo. E aí a gente pode ver aqui um exemplo claro, clássico disso, né? Desejo ou voto, né? Desejo aqui no sentido do que eu quero desejar para você, né? Então ele fala lá, né? Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, né? E aí nós temos o verbo aqui, né? Pletinten, ou plecinten. Plecintei é o verbo sejam multiplicados. Ele é o verbo que está no modo optativo, expressando que é um desejo que ele quer que se cumpra. Mas lembrando que o modo optativo, né, ele é uma ideia, ele passa a ideia de coisa improvável. Então, você pode ler esse texto dessa forma, né? Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, né? Esse é um desejo improvável, seguindo a lógica do optativo. Aí também pode, sei lá, chega lá de subjuntivo, não. Ele também não é uma coisa meio É que a mesma improvável, coisa, é. não é? O subjuntivo e o optativo, eles são coisas tão próximas que poderiam ser substituídos um pelo outro, né? E a Mas terminação é a mesma? não, por isso que eles são coisas diferentes. Só que assim, como eu falei para vocês, são 67 vezes que aparece. Então, são 67 palavras no Novo Testamento que estão na forma do subjuntivo, né? Que tem uma terminação própria para isso. Aí é por isso que nós temos subjuntivo, perdão, optativo, né?
Por isso que nós temos optativo e subjuntivo. Se não tivesse essa forma diferente, se fosse só uma questão de contexto, nem haveria a necessidade de você estudar o optativo. A mesma coisa aqui embaixo, né? Então, o Deus de esperança vos enche de toda alegria e paz, né? Plerosai. Também vos encha desejo e voto improvável. Então, a ideia, trazendo, né, a ideia da explicação do texto, né? É um desejo que não temos certeza que vai ser conquistado. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Não é, vos encha aqui não é um imperativo, né? Vos encha aqui é um optativo. O Deus da esperança, eu desejo que o Deus da esperança, mesmo que não seja provável, te enche de toda alegria. Né? Mesmo que você não tenha alegria, eu desejo que você tenha alegria. Né? Mesmo que você não tenha misericórdia, paz e amor na sua vida, eu desejo que ele seja multiplicado. Né? Essa é a ideia do optativo. Então, se o optativo aparece, você, na hora de fazer a exposição do texto, vai indicando dessa forma. Neste uso, enquadra-se também a expressão me genoito, né? Me, que é a ideia de quê? O que é o me? Negação. Isso, a ideia de negação. Então, me genoito vem de ginomai, né? Que está lá no... Tô tendo essa forma aqui, né? Que é a forma da voz passiva, médio passiva, né? Mas que, na verdade, ela é a forma da voz ativa mesmo, porque não tem a terminação da voz passiva. Não tem a terminação da voz ativa. Que indica uma forte repulsa, né? Uma forte repulsa. Ele aparece apenas 16 vezes no Novo Testamento. Então, é uma fórmula, né? É a fórmula, migenoito, tá? Essa fórmula aqui, não é uma palavra, é uma fórmula, vai aparecer 16 vezes. E a maior parte das vezes nas cartas paulinas. Que indica, né? Uma forte repulsa, né, é um desejo de repulsa improvável. Ouvindo isso, disseram: não aconteça isto, né? Acolsantes de eipan megenoito, né? Então, Deus me livre, né? Que aconteça isso. Deus me livre que aconteça isso, mas é um Deus me livre que é uma coisa provável de acontecer. Tipo assim, meu filho, que isso não aconteça mais. Não quer dizer que... Exatamente. Sabendo claramente que provavelmente vai acontecer. Entendi. Né? Ó, não minta mais pra mim. Não minta mais pra mim. Tá quase numa forma imperativa, né? Não minta mais pra mim. Mas o que são os modos, né? O que expressam os modos, né? Os modos expressam uma intencionalidade de fala, certo? O modo indicativo expressa intencionalidade de afirmativa, subjuntivo de dúvida, né? O imperativo de ordem e o optativo de incerteza. De certeza não, de improbabilidade, né? Improbabilidade. Então, a ideia é essa, né? Meu filho, não minta mais para mim. Isso é modo optativo no grego, né? Seria modo optativo. Então, é uma ideia aqui de tonalidade de voz, né? Meu filho, não minta mais para mim. É diferente de falar assim: meu filho, não mente mais para mim. Né? Não mente mais para mim, uma ideia imperativa. Não minta mais para mim, uma ideia mais optativa. Entendi. Tranquilo? Entendendo e olhando para o texto e vendo lá o modo optativo, você pode fazer a exposição do texto usando, né, essas categorias. Aqui no exemplo ele fala, né, ouvindo isso, tá, beleza, né? Expressão de uma possibilidade, né? Possibilidade. Toda possibilidade é uma coisa que não é certa, né? Então é incerteza novamente. Novamente, esse uso optativo potencial é raro, né? Por que é raro? Porque é mais comum ele ser da impossibilidade, né? Da impossibilidade, não, da improbabilidade. Veja, né? O optativo já é raro. O optativo potencial é mais raro ainda, né? Então vai aparecer pouquíssimas vezes. Aqui aparece, né? Também chamado, né? Esse aqui. Ele aparece aqui, ó. Ou oraria a Deus, né? Oraria a Deus.
Atos 26 e 29. Oraria a Deus se não acontecesse tal coisa, né? Então, ele é um chamado optativo potencial. Eu oraria, ou seja, possivelmente eu oraria a Deus. Mas alguma coisa aqui tem, né, para impedir isso acontecer. Ou que desmotiva, né? Tira o ânimo. A mesma coisa aqui, como poderia se alguém não me instruir, né? Tá em Atos 8:31, né? Como poderia crer, né, se alguém não me instruir, né? Como poderia? Poderia do Naimen, ou Dinaimen, né? Dinaimen é também forma optativa, né? Que aqui expressa a possibilidade, né? Eu não tenho a possibilidade de se alguém não me instruir. Se alguém me instruir, a ideia de possibilidade aqui se transforma numa ideia de atualidade, né? Que é o contrário de potência. Potência é algo que pode ser, ato é algo que é. Aí ele viraria algo como um indicativo. Né? Seria algo como, sei lá, se você me instruir, posso aprender. Se você me instruir, vou aprender. Aí ele fala, este uso aparece também como apódice, né, na oração principal, de uma oração condicional, onde o optativo expressa uma situação que poderia acontecer, mas que é improvável, que se torne realidade em função de que depende de condições que provavelmente não se realizem. Né? Então a ideia ainda permanece, a ideia de improbabilidade. Aí em perguntas diretas, né, o optativo também é usado em perguntas indiretas, naquelas que perguntas expressas no texto sem ponto de interrogação. Quem deles seria o que ia fazer isso? Não tem a pergunta, né? Mas ele está implícito, né? Tá tranquilo isso aqui para vocês ou não? Tá, bem legal tudo. É implícito, né? Então, quase como se fosse aquelas chamadas perguntas retóricas, né? Quem poderia conseguir fazer tal coisa? Você não quer que ninguém te responda, né? Mas é só um efeito de linguagem, né? Da pergunta indireta. E aí chegamos, então, ao que o Fred está falando agora, que é a formação do optativo, né? Que é com as terminações dele. Então ele vai falar, né? Os tempos do Novo Testamento são usados no caso optativo, são o presente, né? Só tem presente e só tem no aoristo, né? Só tem da mesma forma que lá o imperativo, né? Só tinha no presente e no aoristo também, se não me engano, né? Presente e no aoristo, ou seja, somente nas orações, nos verbos que têm expressão indurativa. Não aparece o perfeito do optativo na voz ativa. E a ideia da voz média passiva só é expressa em forma perifrástica, mediante a combinação do particípio perfeito médio e passivo com o presente do optativo de Amy. Então a forma, né, da voz média passiva, ela é uma forma composta com o verbo auxiliar, né, verbo ser estar. Bom, por terminação, então, nós temos aqui, né, o verbo lio, que nós já conhecemos. A característica do optativo é a presença desse oi, né, que é um ditongo, né, é um ditongo funcionando como vogal temática, né, oi como vogal temática, e as terminações próprias do optativo, que é mi, s, men, te e en. E na voz médio passiva, men, o, to, meta, este e onto. Tranquilo aqui? Ele é regular, não varia? O liu é o verbo regular, né? Então, assim, na forma de verbos regulares, ele aparece assim, né? É assim, né? Aí, é claro, assim, na forma aorista também. Aí, se for um aoristo segundo, né? Aí talvez ele vai ter alguma diferença lá, né? Porque muda, né, o radical das palavras. Mas a terminação dele é sempre essa. Se você pegar aquela tabelinha de terminação, né? Ela vai estar lá, né? Com essa característica aqui. Agora, essa aqui, então, terminação então, da voz ativa. Essa aqui, terminação da voz passiva, né? Vamos lá, então, aqui. Ó, que é importante, né? No tempo presente, a característica do modo optativo é a vogal I. Então, a característica, na verdade, eu falei, né, que era um ditongo, é o ditongo, né? Mas, assim, é o iota, né? É o iota
que é a vogal temática, né? Isso que tá falando aqui, a vogal temática. Perdão, é a característica, perdão. Que vem depois a vogal temática ômicron. Então, forma os dois, né? Mas esse aqui, o I, na verdade, então, é característica, enquanto o ômicron é vogal temática, né? É o que achei que era os dois coisas. É que, na verdade, a gente já tá com os dois coisas, na verdade. As terminações são as secundárias, com exceção da primeira pessoa do singular, que geralmente usa me. Bom, presente do optativo, né? Aí nós temos aqui o I. Aqui embaixo, aqui em cima, nós temos o presente do optativo do Lio, e aqui embaixo, o presente do optativo do verbo dinomai. Dinomai, aqui a vogal, a característica iota continua, mas a vogal temática desse verbo é a vogal temática alfa. E as terminações são as mesmas, né? Da voz passiva, médio passiva. Aqui é médio passiva. No caso do segundo aoristo, do optativo, né? Nós vamos ter lá o verbo lambano, né? Que aqui está com a forma do segundo aoristo, que é aquela forma contraída, aquela forma que tem, né, o radical diferente, né? O radical diferente da voz do presente do indicativo. Então ele faz a mesma coisa, ele mantém o radical, segundo aoristo, coloca a vogal temática ômicron, coloca a característica da ações do optativo. Então, a identidade do optativo ela está na característica e na terminação. Característica iota e terminação são essas aí que a gente viu. A voz passiva não ocorre no Novo Testamento, por isso que ele não coloca. Ah, mas ela não existe? Existe, né? Existem outros textos de Koiné que não são o texto bíblico. E nesses outros textos de Koiné, eles podem aparecer a tal da voz do segundo aoristo optativo. Como podem aparecer outras formas de optativo lá. Aqui é só o grego Koiné. O grego bíblico, na verdade. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. É vogal temática mais o iota, né? É a vogal temática mais iota. Aí, no caso do aoristo, nós vamos ter o aoristo com o sigma, né? Sintagmático, né? Que é acrescentar o sigma antes da vogal temática, que a gente já viu isso lá atrás, certo? Ou não? O quê? Não entendi. A característica do aoristo é o acréscimo do sigma antes da vogal temática. Isso. A gente viu. Então é a mesma coisa aqui, ó. Você tem a característica do optativo, a vogal temática e o sigma, né? O sigma. Aí você pergunta, mas por que aqui é alfa e lá em cima era ômicron, né? Por causa da palavra, né? A palavra ela é composta dessa forma. Eu não sei dizer a regra pela qual lá é ômicron, né? No Lio, na forma do presente do optativo é ômicron e aqui ele é alfa. Deve ter uma regra para isso, muito específica lá. Mas é só saber, né? Olhei para a palavra, isolei o radical, o que vem depois são aspectos da conjugação verbal. No caso aqui, o aspecto característico é o iota, a vogal temática é o alfa e o sigma vai ser a característica do aoristo. Aoristo. Com exceção da voz passiva aqui, que vai ter essa característica do teta, né? E aí tem toda uma forma diferente aqui na voz passiva, que ele vai explicar aqui embaixo. Na voz ativa do primeiro aoristo optativo, a característica do primeiro aoristo, SA, né? SA, é acrescentada à característica do optativo, a vogal iota, resultando em SA iota. Na voz passiva, a característica T do primeiro aoristo passivo recebe a característica do modo optativo, que neste caso é IE. E junta as duas e fica tem. Então é a regra gramatical, né? Por isso que ele está tão diferente assim. Vai dar uma confusãozinha pra gente aqui, mas enfim, são pouquíssimas vezes que aparecem as palavras do optativo, então a gente não precisa ficar tão apegado nelas ainda. Aí ele vai falar, ó, bom, ele já falou pra gente, né? Não existe perfeito optativo, só existe presente aoristo. Tá, mas o perfeito optativo, ele pode aparecer com o acréscimo do verbo auxiliar em mi. Eu falei lá em cima. Ele fala, conforme for adiantado acima,
o perfeito do optativo não aparece no Novo Testamento na voz ativa. E a ideia da voz média e passiva só é expressa em forma perifrástica, mediante a combinação do particípio perfeito, médio e passivo com o presente do optativo do EMI. Então, o que existe? Existe, né, o presente do optativo do EMI. Tá tranquilo? Por quê, né? Aqui nós falamos aqui, ó, existe somente presente e aoristo optativo. Muito bem. Então, existe o presente optativo do verbo EMI. Mas, quando ele vem acoplado de maneira perifrástica ao particípio perfeito médio, ele vira um perfeito optativo. É uma composição de frase, é uma composição gramatical, né? Não existe optativo perfeito. Não existe. Mas, se existir um particípio perfeito médio acrescido do presente optativo do verbo EMI, ele se transforma na frase com o efeito de um perfeito optativo. Ou seja, algo perfeito, né, um presente pretérito perfeito, que tem a improbabilidade e impossibilidade de acontecer. Né, que essa é a característica do optativo. A voz ativa ele não existe no Novo Testamento, e na voz passiva ele vai ficar assim. Por que que ele está reduplicando aqui? Reduplicação por causa da característica, não? De quê? Do perfeito lá que a gente estudou. Do perfeito. Aí o que tem a reduplicação. Perfeito. Perfeito, né? Então, é a característica do perfeito é a reduplicação. Por isso que está reduplicando. Aí ele vai pegar o radical, né, de Lio, e vai ter as terminações próprias do perfeito, né? E são todas iguais. Então ele é... Eu só não consegui entender. O negócio não existe, mas se tiver essa fórmula existe. Por que ele não colocou assim? Não existe, com exceção de... Pois é, podia ter feito isso, né? Ele coloca assim, então tá. Então esse aqui, ó, é um perfeito particípio. E aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o verbo ser. É o verbo EMI isso aqui. Tudo bem? EMI? Esse aqui é o verbo EMI no optativo. Ah, tá. No optativo. Isso, é o verbo EMI no optativo. Aí, quando você junta tudo isso aqui, ele forma o perfeito optativo. Tá. Então eu olho... Tem um exemplo aqui também, né, pra gente. Eu nem sei, é verdade. Esse tem, né? Deve ter, né? Deve ter, mas ele não deu um exemplo. Se tiver, deve ser, tipo, 3 na Bíblia toda, né? Então, né, é mais pra gente saber, né? Olhar, falar assim, tem um dia lá eu estudei e eu vi isso aqui, né? Mas não sei se isso aqui vai adiantar muita coisa pra gente, não. Mas assim, tudo bem, né? A gente passou por isso, né? A gente sabe que o verbo EMI é conjugado dessa forma no optativo. A gente tá vendo aqui. Beleza? Então, pelo que eu entendi, tem reduplicação e o verbo EMI também se transforma. Se a gente bater o olho lá, vai ter uma reduplicação. Não, ele vai ter que ter reduplicação. Quando você olhar a reduplicação, você vai ver que é perfeito. Isso aí. Aí você vai confirmar se é perfeito Optativo? se tiver o EMI. Se tiver o EMI na forma optativa. Na forma optativa. Beleza, entendi. Mas vai ser raros casos que vai acontecer isso, né? Mais um conhecimento, isso aí é bom. Na hora que você estiver fazendo análise do texto, então você vai ter que ir voltando para a gramática, né? Olha, encontrei aqui um negócio, mas eu já lembro isso aqui. Porque assim, se você nunca viu, né? É impossível você ir procurar. Se você já viu, é possível que você lembre, né? Aí você procura de novo, né? Para saber. Então é importante passar, pelo menos, para saber, né? Que existiu. E aí vem o esquema aqui dos verbos contraídos, né? Verbos contraídos. Isso aqui é meio chato pra caramba, né? Tem um monte de... aquelas formas de contração, né? Mas tem um monte de exemplos que ele vai dar aqui embaixo, né? Mas assim, ó, isso aqui é o quê? Bom, isso aqui é são mudanças morfológicas, né? Que acontecem nas palavras. E acontecem em todas as línguas também, né? Lembra lá, né? Você tem em português, né? Ao invés de falar pau de água, a gente fala pau d'água, né? A gente contrai o A, né? Tira o A e vira um apóstrofo lá e ele vira uma palavra só, né? Pau d'água, né? A gente vai fazendo contrações de palavras, né? Lembra que o você atual, né? Ele é o antigo vós me ser.
e vai se apocopando, né? Você vai caindo, né? As palavras, ela vai ficando cada vez menor e vai dar origem ao voz MC, né? Esse processo, ele é vívido, né? Ele acontece até hoje, né? Você pode falar assim, no português coloquial, você pode falar, ah, não, pode pôr o pó de café na cafeteira. Pode pôr o pó de café na cafeteira. Você pode, aí você vai apocopando, né? Da forma falada. Pode pôr o pó. Pode pôr pó. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó de café na cafeteira. Então, é um processo linguístico que pode acarretar futuramente numa mudança gramatical morfológica, né? Agora aqui uma mudança mais linguística, né? Mais na fala, né? Mas é nesse sentido que quer dizer. Então, assim, ó, os verbos no grego, eles deviam ter uma forma, vamos dizer assim, uma forma culta, né? Que ali aparece, né? Agapau, filéu, plerol, né? Formas cultas, né? Mas as pessoas vão falando essas palavras e vão mudando a forma como elas são faladas. Aqui no Brasil tem duas formas corretas de falar eu nasci, né? Eu nasci ou eu nasci. As duas formas são corretas, né? Nasci ou nasci. Ou 14 ou 14, né? As duas formas são corretas, né? Por que duas formas são corretas? Porque duas parcelas significativas da população de fala portuguesa usam essas maneiras de maneira culta. Tudo bem até aqui? Tudo beleza. Então, é o processo de mudança natural da linguagem. Agora, o verbo agapau, filéu e plerol são chamados de verbos contraídos em função de que a vogal final do radical se contrai com a vogal temática ou da desinência, que é, no caso ali, né, o ômega. Porque o ômega ali, ele é, além de vogal temática, né, que é o ômicron, né, ele é alongado para fazer a desinência do verbo na primeira pessoa do singular, certo? Do presente. Certo ou não? Certo. Vocês veem lá, o filéu, né? Como que é o filéu agapau, por exemplo? Agapau seria o verbo correto, né? Mas como é que a gente pronuncia o agapau com a contração? A gente pronuncia agapô. A gente contrai, né? Tira aquele alfa dali e ele vira agapô. O filéu é a mesma coisa, né? Ele vai tirar o epsilon, vai ficar filô. A gente vai ver já já isso. Então aqui, contrai com a vogal temática desinência, formando um ditongo ou uma vogal longa. Essas contrações acontecem somente no tempo presente e imperfeito. No restante dos tempos, caso forem regulares, os verbos contraídos são flexionados da mesma forma que o verbo lio. Ele vai dar um exemplo já já, tá? Os verbos contraídos foram apresentados no vocabulário na sua forma não contraída, em função de ser esse o costume em todos os grandes dicionários. Então, olha só, aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, olha, filéu, plerol e agapau. A gente viu lá embaixo. Ele não deixou aqui no vocabulário? Não, tá em outro lugar. Bom, não tem problema. Vamos lá embaixo. Bom, então como que se dá a formação dos verbos contraídos? O seguinte quadro representa as contrações vogais, né? Bom, então, radical, quando o radical termina em alfa, e você tem o acréscimo do epsilon, ele vira alfa. E o acréscimo do eta vira alfa. Acréscimo do ei vira alfa com o iota subscrito. Do ei, alfa com o iota subscrito. Do O vira ômega. Do ômega vira ômega. Do OI vira ômega com o subscrito. E assim por diante. Então essa é a tabela de contração. Por enquanto tá tudo bem? Tranquilo. Tá. Eu pôr exemplo aqui, ó. Então aqui nós temos a tabela de contração. Bom, o verbo é o verbo timal. Timal é o verbo. Timal. Mas na forma do presente indicativo, ele fica timo. Timal vai valer para os verbos no perfeito, no auristo,
no, no perfeito, no auristo, no futuro, mas no imperfeito e no presente, você vai tirar o alfa. Ele vai contrair para virar timo. A mesma coisa aqui, ó. No modo Ele contrai, optativo. não é no modo optativo. Isso é o tipo de verbo. É outra matéria aí já. É outra matéria, que eu falei para vocês. Ele tem duas matérias no mesmo, né? Entendi. Então aqui, ó, Contraído. aqui eu terminei o optativo, né? Terminei o optativo. Aí entrei aqui, ó, verbos contraídos. Que aparecem na Bíblia, né? É, Os verbos aí aparecem contraídos. na Bíblia, nós temos o verbo, por exemplo, agapau. O agapau é o verbo que está no dicionário. Eu Agapau. amo. Eu amo. Mas na primeira pessoa do presente indicativo, ele é agapô, não é agapau. É, que aparece mesmo, né, Agapô? O verbo filéu é filô, não é filéu. E o verbo plerou é plerô. Só que ele é agapô só no presente indicativo e no imperfeito. Beleza. Agora eu entendi. Quando ele tiver no perfeito, ele vai ser agapau. Assim, ele vai ser agapau não, né? Você vai colocar a vogal que estava contraída antes lá, que tinha desaparecido. Tranquilo. Tranquilo? Entendi. Show. Então essa aqui é a tabela de contrações. Aí, por quê? Vai ficar uma coisa totalmente adversativa, né? Você vai ter um monte de exemplos aqui, ó. É doido. Que você vai só entender a lógica, né? Você juntou alfa com ômega, com ômicron, virou ômega. Juntou alfa com eta, virou alfa com o subscrito, né? Que está acompanhando o quê? A tabelinha aqui em cima. Alfa mais epsilon. Alfa mais epsilon é alfa. Alfa Então, mais onde que vai ter zeta aqui, é ó? alfa. Alfa mais E é alfa. É assim, né? Exatamente. Então, aqui, ó, alfa mais eta, né? Entendi. Tá o alfa aqui, ó. Alfa mais eta. Agora, alfa mais ei, Ei. tá aqui, ó. É Alfa com subscrito. subscrito. Alfa com ômicron é ômega. Ômega. E tá aqui. É, E o alfa. mas quando a gente achar isso aí, ó, eu lembro disso que o Zac falou. Aí vem aqui na apostila, né? Isso. Dá uma olhada. Entendi, é. Por aí você vai falar assim: ah, não, mas por que esse verbo aqui, no presente indicativo, ele tá timô, e lá no auristo, ele tá. Qual que é a forma? Seria timá, né? Na verdade, o A. Timá, sa. Não sabe porque ele vai contrair depois do verbo. Mas sei lá. Pega aqui, pega a tabelinha aí e vamos ver uma conjugação qualquer. A conjugação do futuro, por exemplo. O futuro vai ser igual. Faz do. Então, do futuro, né? Do futuro. Do futuro, ao invés de ser. Você vai ter que acrescentar o sigma, né? Do futuro. Falando da voz ativa, né? Qual O pessoa? sigma do futuro, da primeira pessoa. O sigma mais o ômega, né? Isso. Mas o sigma vem antes do quê? O sigma vem antes da vogal temática. Vogal temática. A vogal temática é o ômega aqui, né? Porque é o ômicron com um alongado, né? Então, no caso, essa palavra aqui, ó, em no futuro, né? Conjugado no futuro, do indicativo, ela seria timaço. Timaço. Por quê? Porque ele manteve aquela vogal que era contraída. Essa vogal aqui, ó, é parte do radical da palavra. São palavras, né? Cujo radical ele termina ali, né? Na palavra em si. Aí, ó, ele deu exemplo aqui, ó. E no imperfeito? Bom, qual é a característica do imperfeito? É o acréscimo do epsilon inicial, né? Com a terminação do imperfeito. Então, essa palavra seria etimaon, mas como tem a contração do imperfeito, vai ficar etimon. Porque essa contração vale para o presente e vale para o imperfeito. No caso, se ela fosse auristo,
O que a gente ia fazer aqui, né? Auristo. O auristo acrescenta, Né? o auristo indicativo ativo. Então, tem que ter o Sigma. sigma, mas Sigma antes da e a outra. vogal, né? você coloca o epsilon, né? Coloca o sigma aqui, ó. O Certo? epsilon do auristo. O auristo também tem epsilon, tem um acréscimo do epsilon, igual ao imperfeito, né? Mais o sigma. Qual é a característica do imperfeito? É o epsilon. Não lembro do auristo ter epsilon, não. Só o sigma. Não, Quando eu olho na tabela, não tem? não tem? Não, o auristo, ó. Vamos lá. Olha aí direito. Aqui, ó. Tem um radical, ó. Primeiro. Peraí, primeiro, ó. Vamos lá. Só se eu tô olhando errado. Você tem razão, ó. Tem um lá que é o auristo imperfeito que não tem. O imperfeito, perdão, o imperativo. Mas o auristo ativo, indicativo ativo tem. Olha lá do outro lado da tabela. Vira a tabela para o outro lado. É que você está lendo o auristo imperativo. Eu tinha olhado a primeira página. É na segunda página? Eu não sei onde você está aí. Ó, eu olhei o primeiro auristo que apareceu aqui. Todos os auristos que tem aqui não tem Primeiro, auristo indicativo ativo. indicativo. Não sei se você está com a tabela aqui, ó. Tô sim, tô com ela na mão aqui. Essa aqui? É, Tá. achei aqui. Ah, tem Tá lá em- epsilon mesmo. Porque eu É o- olhei na primeira página aí, tá participa, eu acho, do Não, é imperativo. Né? É o auristo imperativo que não tem epsilon. Isso Que a aí, gente viu semana passada. Isso. eu confundi. É porque a gente viu semana passada, você tá com a cabeça ainda na semana passada. Mas esse aqui a gente aprendeu lá atrás, faz várias semanas já esse aqui, né? Esse aqui é o auristo indicativo, ele tem epsilon. Se ele tem epsilon, então o que a gente vai fazer, né? Se ele tem epsilon, a gente vai deixar o epsilon aqui do imperfeito, normal. A gente tem que acrescentar um sigma aqui, ó. Por que um sigma aqui? Porque o sigma tem que estar entre o radical e a vogal temática. Certo? Certo. E a vogal temática dele será A. Certo? Porque o A é a terminação da primeira pessoa. Ou não? A terminação do primeiro auristo ativo é o alfa? Terminação do primeiro auristo. Isso. É, primeira pessoa do... É alfa. Isso mesmo. Alfa. Então como é que eu transformo esse imperfeito em um auristo? Coloco o S no sigma. Alfa mais alfa. Não, peraí. Alfa mais ômega. Coloco o Fica- sigma depois do radical, né? Vai virar Sigma ômega, depois do então. radical. Não, então, ela não é uma tabela de contração. Coloca o sigma, depois o radical e a terminação Terminação alfa. alfa. Como é que fica a palavra? Timazá. Etimazá. Etimazá. É timazá. Etimazá é esta palavra aqui no auristo. E no imperfeito, como que ela é? Tá, então para eu não entendi. A contração, então, eu só vou fazer a contração quando tiver no imperfeito do indicativo. No imperfeito e no presente. E no presente, beleza, Beleza. É porque eu fiz a contração agora imaginando que eu tinha que... Não, você queria fazer ela no auristo. Aham, exatamente. Então eu tô tentando pra gente pensar, né? Em outras maneiras de a gente conjugar. Por exemplo, então, a palavra é timal. Timal, né? Como que ela ficaria no imperfeito indicativo? Então, o imperfeito já tem o epsilon, né, que a gente estudou. Tem. O epsilon,
O Aí epsilon. A gente tem que ir lá na tabela e ver, que eu não decorei isso tudo. Tem o epsilon. A primeira pessoa, Isso, primeira pessoa. aí fica 1. Ômicron mais... Isso. Aí então, a palavra como é que fica? Como é que é o V mesmo, gente? Eu esqueci. O quê? Eu tô esquecendo até as letras já. Ômicron mais o... Ni. 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 Então fica etimaon. Certo? É o que tava em cima, né? Etimaon. Aqui, ó. Embaixo aí. Aí tá Etimaon. embaixo. Não, ele tá embaixo aí, ó, olha pra você ver. Etimaon. Aqui, né, onde eu tô apontando? Então, mas aí ficou igualzinho do imperfeito. Não, porque o imperfeito é etimon. Aqui, ó. Porque o imperfeito, ele é contraído. Ah, tá. Tá vendo? Entendi. Etimaon seria... Você tá pegando lá, né? É o E que a aplicando, né? gente fez. Esse aí é o que a gente acabou de fazer. Só que a gente faz o quê? A gente contraiu por quê? Porque ele é imperfeito. Ele é imperfeito. Ah, tá. E a gente não contraiu no auristo por quê? Porque o auristo não contrai. Tá tranquilo? O imperativo já foi pegado. Esse aqui tá pegado também. Isso aqui não é optativo, tá? Isso aqui é só uma regra de contração. Essa matéria aí. Só contrai no imperativo e no presente. Não entendi. Ele só vai contrair no imperativo, no imperfeito e no presente, né? Isso. Então ele só vai contrair no imperfeito e no presente. Perfeito, né? É isso mesmo. Agora veja, né? Isso aqui é mais importante para quê? Para a gente olhar para a palavra e falar assim, mas por que esse verbo não está igual? Por que o verbo etimon, por que não é etimaon e sim etimon, né? Quando a gente olha para o texto bíblico, por que não é uma coisa e não é outra? Sendo que eu vejo na tabela aqui, ó, e eu não consigo achar a terminação on no imperfeito, né? Não consigo. Aqui na minha tabela, a terminação tá on, ou m, mas aqui tá ômega n, certo? Certo. É isso que a gente quer entender. A gente quer entender por que na minha tabela tá on e aqui tá on. Bom, é porque esta palavra tem o radical terminado em alfa, e nas palavras que tem o radical terminado em alfa, o imperfeito produz uma contração de vogais. Excelente. Muito bom. Se não tivesse terminado em alfa, não teria esse problema. Então, tranquilo? Tranquilo. Então ele vai dar vários exemplos, né? Ó. Aí exemplos no presente do subjuntivo a mesma coisa e no presente do imperativo mesma coisa. Então vai valer para o presente e vai valer para o imperfeito, né? Em todos os modos verbais. Inclusive no particípio presente também. Aí tem os verbos, né? Mesma coisa, que é agora com o é ao invés do a aqui. Poiel, né? Poiel, que no presente vai para poiô, e a gente vai fazer os mesmos ajustes, né? Só que o é tem a contração dele própria lá em cima. Que é aqui, ó. Contração do é. É mais ômega, ômega. É mais oi, oi. É mais u. É mais e. Você vê que o é, ele meio que some, né? É mais ei. É mais eta, é mais é mais então é mais fácil. O ei, ele só vai se modificar, aliás, né, ele só vai permanecer se for o outro é, mas que com a forma do ei. Tá de boa aqui? Tranquilo. Deu para entender, né? Bom, então a gente volta lá e a gente vai fazer a experiência, né? Então, poiel, né? Poiel é o presente do indicativo. Como é que faz isso aqui no futuro do indicativo? Como é que fica a palavra... perdão, é poiô, né? Poiô é presente do indicativo. Como é que o verbo poiô, ele é conjugado no futuro do indicativo? No futuro tem sigma, né? Futuro tem sigma. Sigma mais as desinências lá. Se não me engano, é ômega. É isso mesmo. O futuro você coloca um sigma. O que mais? Só coloca o sigma? E o... Então fica como? E o ômega, só ri, ró e zô.
Poieso. O quê? Poieso. Porque essa... Poieso. Porque não é poiso? Você falou certo, né? Poiso, porque está seguindo o quê? O presente indicativo. Presente indicativo. Só que aqui nós temos o verbo contraído. E como não, o futuro não é presente, então você vai utilizar o verbo inteiro junto com a vogal do verbo aqui. Por isso que é poieso, né? Ó, no presente é poio e no futuro é poieso. Acrescentou um é? Não acrescentou um é. É que no presente ele tirou o é. Tá claro isso? Tá claro. Muito bem. Então aqui também faz de novo, né? A mesma coisa. E aqui ele vai fazer a mesma coisa com o ômicron, que volta na tabela e vai dar na mesma, né? Então o ômicron também vai ter suas contrações, né? É o verbo dulol, né? Que vai ficar duló, né? Duló. E aí a gente vai fazer as mesmas coisas no imperfeito e tal. Tá repetindo a mesma coisa, né? No Novo Testamento ocorrem formas de verbos contraídos no optativo também, né? Então, no presente do optativo ou no imperfeito do optativo, a contração vai acontecer a mesma coisa. Então, ela acontece em todos os modos, né? Em todos os modos do presente do imperfeito. E todas as vozes também. Tá certo? Correto. Tá certo. Alguma dúvida? Não. Agora é testar, né? Aqui, então, nós temos, né, característica, né? Tabelinha. Então, presente presente optativo médio passivo, as terminações e a característica do O mais o I, né? Lembrando, o I é característica, o O é vogal temática. Isso aqui é do modo que? Optativo. O optativo é a mesma coisa aqui, né? Aí, o primeiro aoristo optativo. Coloca o sigma e a característica é iota mais alfa no primeiro aoristo. E no caso do segundo aoristo, ele está falando que o radical é diferente, né? Radical diferente e segue a característica do optativo, que é iota mais ômicron, com as terminações do optativo. Agora é fazer o exercício para ver como é que vocês vão sair neles. Fácil não. Beleza? Tá chegando já ao fim, já quase terminando a gramática. Tá doido, eu não tô aguentando mais não. Não que esteja ruim, mas é porque eu tô... Cansado, né? É. Mas assim, o objetivo foi bem alcançado, né? Hoje a gente consegue pegar um texto e destrinchar ele tranquilo. Não pode entender, mas com o dicionário a gente consegue entender. E mais do que isso, né? Você consegue discutir, né? As questões agora a partir do grego, né? Porque agora, daqui para frente, é aprofundamentos, né? Então, é claro, né? Você vai ter que fazer, quanto mais você mexer na exegese, né? Aí a gente pode fazer, depois de terminar o grego, a gente faz lá um mês de aula de exegese para poder aprender a técnica, né? E aí a gente vai fazendo para aprender. Porque daí, quanto mais fazer, mais aprende. Eu tenho uma questão, Zac, que é até interessante. Eu tava pensando, ó. O cara, quando escreveu a Bíblia, sei lá, o apóstolo escreveu algum livro, ele colocou o verbo contando aquela história. Não é isso? Contando aquela história. Pode ser que o autor também tenha colocado a qualidade de verbo que não era no momento que o cara queria expressar. Pode acontecer isso? Ah, você tá falando do modo? É, da qualidade, que a gente vê o verbo pela qualidade, né? Não é pelo tempo. Pelo tempo, né? Não, no grego. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Quer dizer assim, ó. Aquilo que foi falado por Jesus, por exemplo, foi transcrito de uma forma talvez diferente da forma como Jesus falou. Isso, que ele queria se expressar. É lógico, eu tô pensando assim, como a razão. Como cristão, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Que a gente é que, na verdade, provavelmente ele falou em aramaico, né? O cara ouviu em aramaico, escreveu em grego. Ponto que eu tava pensando outro dia aqui. Com toda certeza isso aconteceu, né? O Jesus está falando em aramaico. As pessoas guardaram na memória o que ele disse em aramaico, que já é um problema isso, né? Você guardar na memória, você não vai guardar palavra, linha, letra por letra.
Aí depois elas foram escrever isso em grego. Isso. E aí não há correspondência direta de tudo. Então você vai ter que fazer o quê? Traduções, né? Então toda a Bíblia é uma tradução do que Jesus falou. E se é tradução, né, como diriam os italianos, né, tradutore et traitore, né, ou seja, traduzir é trair. O que está escrito na Bíblia não é exatamente o que Jesus falou. Não é, não tem como ser. Porque é impossível, linguisticamente falando. Que não significa que ele foi inventado, né? A ideia está lá, né? Aí seria assim, encontramos um evangelho de Mateus em aramaico. E os caras encontraram mesmo, né? É do século 1000, né? Sim, mas encontraram, né? Aí fala, não, esse texto aqui em aramaico, ele é o texto mais próximo, né, do original de que Jesus falou. Não, por quê? Porque aquele texto em aramaico, ele é a tradução do grego para o aramaico. Ou seja, Jesus falou em aramaico, traduzido para o grego, depois traduzido para o aramaico de novo. Aí vai dar caquinha. Vai dar ruim. Eu tava pensando com meus botões aqui, eu falei, vou perguntar isso pra eles lá. Eu acho que tem procedência nisso que acontecer. Tem. Sabe, é por essas e outras, né, que a Igreja Católica não aceita o sola escritura. Por que ela não aceita? Ela fala assim, a Bíblia não é tão segura quanto os protestantes dizem que ela é. Por quê? A maior segurança que nós temos é a tradição oral, aquilo que foi legado, que também não é seguro, se você parar para pensar bem, né? Mas é o que a Igreja Católica fala, assim, o que Jesus falou foi preservado na tradição oral e foi registrado no texto bíblico bem posteriormente, e aí ele é disponível e de vários erros, né? Agora, o que ficou como tradição escrita, isso não é questionável, eu acho. O que é questionável é se a tradição escrita ela tem uma correspondência segura com a tradição oral. Aí é complicado. Complicado. É complicado. Mas isso é complicado assim sempre, né? Quer dizer, você vai lá e escuta o seu pastor falando um sermão, né? Aí depois de 3 semanas, né? Depois de 2 meses, você vai transcrever o que o pastor falou. Cara, você não vai transcrever palavra por palavra. Você vai pegar as ideias gerais e vai colocar as coisas tudo meio ficcional, né?